Deus. Eu desde já agradeço também. Sim. I would like to thank you and congratulate you, Thank you. BBC, that while other media we just mentioned, they do not pay heed to the message of peace, you were the one who invited us to spread the message of peace. May God bless you. A gente quer agradecer você, que a TVC fez essa escolha, esse convite para que a gente pudesse levar essa mensagem de paz e amor, e que Deus te abençoe. Eu também, em nome da Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil, agradeço a você, TVC, e quando precisar, as ordens, e aqui nossa casa está aberta, se alguém quer perguntar mais, pesquisar mais, qualquer dia, qualquer hora pode visitar a Estrada da Saudade 215, e nosso telefone é 22421385. Então está aberto para todas as pessoas. Eu agradeço muito. Mais uma vez. Com certeza essa casa já está abençoada com a presença dos senhores. E She's assim, saying that she thanks once again, and this house, that our business is blessed with your presence here. E nada pensado assim, eu confesso que eu realmente sou ainda muito leiga, muito crua no assunto. Mas desde já eu deixo o convite, se a Ahmadiyya quiser, pensa com calma, mas se a Ahmadiyya quiser ter um programa semanal para explicar às pessoas em casa como é, levar a mensagem, porque nós temos aqui um programa chamado Enfoque Espírita, que leva a mensagem espírita. Já tivemos também programas evangélicos, enfim. Mas vocês podem ficar à vontade. She's offering to Ahmadiyya the possibility of having a weekly programming here, so you can broadcast and explain the behavior, the thinking. Pense com carinho, terá um espaço aqui uma vez por semana para divulgar, né, a comunidade de vocês, que assim, em pouco tempo eu fiquei muito interessada, acho que muita gente em casa ficou interessada. In such a small time I was very interested in what you said. Com certeza. Fica o convite. So everyone at home se would be quiser. interested too. E não tenho palavra para agradecer, e como ele deu parabenizar, então eu também parabenizo. Então eu estou muito feliz de estar aqui, e seu carinho, amizade. Então acho que é muito importante para o povo brasileiro, e especialmente desde que eu cheguei aqui eu recebo respeito de vizinhos, amigos, e aqui tem poucos membros, mas nosso evento chegaram quase 100 pessoas de diferentes raças, diferentes religiões. Esse é um sinal de amizade e de amor, e se Deus quiser, como assim, vamos trabalhar em frente. Como diz os espanhóis, mi casa, su casa. Seria em que inglês? My house, your house? No? It's like an extension of, we used to say in Spanish, mi casa, my house is your house. Mi casa is su casa. Okay? She's offering her. We kindness. really appreciate. We thank you very much, and we pray for you. May God bless you, and long live Brazil. Nós gostamos, e nós vamos rezar por vocês, e que o Brasil tenha uma longa vida. And the doors of our mosque are always open to you. Está falando que a mesquita estará sempre aberta para você. Eu vou conhecer. Quando ficar pronta, com certeza estarei lá. Na parte feminina. Com certeza. Estarei lá. She's saying that when you have the inauguration there, she will be in the feminine deck. She will be there. You're welcome. Okay. You're welcome. Bem, o assunto está muito interessante, mas esse bloco acabou. Eu volto porque no próximo bloco eu recebo, Fernanda Ferreira, a secretária da CETRAC. Nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a violência contra a criança e o adolescente. A gente volta já já. O amor, o meu lemo, meu guia, me entrego de noite e de dia aos sonhos meus.